Olá, vamos falar de literatura hoje e estou trazendo para vocês a escritora brasileira Raquel de Queiroz, que nasceu em 1910 e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Então isso já tem um simbolismo muito importante, porque vocês imaginam que depois de 80 anos de fundação da Academia Brasileira, eles aceitaram a entrada de uma mulher. Isso foi em 1977. Então é muito importante. Bom, eu escrevi uma biografia sobre Raquel de Queiroz, que é essa daqui, que foi publicada pela editora José Olímpio, que se chama ABC de Raquel de Queiroz, onde então faz-se todo um percurso da vida e obra de Raquel. Da José Olímpio, que foi a editora de vários autores brasileiros, inclusive dela própria. Até nesse livro tem um capítulo, né, que fala de José Olímpio e da relação dos dois. Bom, vou começar pelo primeiro livro de Raquel, que foi o 15, que ela escreveu simplesmente com 19 anos. Ela escreveu esse livro deitada no chão da casa dela, da sala da casa dela, com a luz de um lampião, em caderninho e a lápis. E ela tinha 19 anos. Quando ela lançou esse livro, houve muita resistência, né? Justamente porque ela era muito jovem. E a escrita de Raquel sempre chamou muita atenção, porque é uma escrita muito direta, muito seca, né? E muito objetiva. E uma das pessoas que observou e que ficou intrigado com isso foi o Graciliano Ramos, que não a conhecia. Eles vieram a ser amigos muito mais tarde, quando fizeram parte da turma de Maceió, que era uma turma que se reunia lá em Alagoas, José Lins do Rego, Aurélio Buarque de Holanda e outros. E ele diz assim, imagina, a declaração de Graciliano Ramos, quando ele leu o 15. Ele pergunta-se assim: seria realmente uma mulher, uma garota assim, fazer romance? Deve ser pseudônimo de homem barbado. Então daí a gente já vê essa questão da questão de Raquel com o envolvimento do feminino. E o que é importante é que todas as personagens femininas dos livros dos romances de Raquel são personagens muito fortes e que tem sempre uma situação, alguma situação que ocorre na história do romance, que detona um processo de ela romper com certas tradições, com certos padrões principalmente. Começa com essa personagem Conceição desse livro, que é uma moça de 22 anos, que o livro já começa dizendo isso. Esse aqui é o livro 15. Imagina, na página 13, ela escreve sobre essa personagem, ela dizendo: Conceição tinha 22 anos e não falava em casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham se ido embora com os 18 anos e o tempo de normalista. Dizia alegremente que nascera solteirona. E por aí vai. O livro é muito interessante porque o livro vai criando dois caminhos na narrativa. Um é o caminho de Chico Bento, que era digamos, um fazendeiro, perde na fazenda, perde o seu gado com a seca, que o livro 15 se chama o 15, porque fala da seca que houve no Nordeste em 1915. E Chico Bento, então, começa a sair de lá, pensa em ir para a Amazônia, onde ocorria o ciclo da borracha e tudo, para viver. Ele, 5 filhos, a mulher, imagina, retirante do Nordeste para a Amazônia, vai perdendo filho no caminho, então a história vai se desenvolvendo por aí. E a personagem Conceição, que é uma personagem mais intelectualizada e que tem uma paixão também por um fazendeiro de lá, que era um cara mais rude. Então vai sendo já construído aí toda uma visão do feminino nessa personagem de Raquel, e ela não consegue se concretizar nessa relação com esse Vicente justamente pela essa diferença que ela retrata no livro, na maneira que ela retrata no livro. E chega no final do livro, ela adota o filho do Chico Bento. Então já é muito interessante isso, porque volta a falar, ela tinha 19 anos quando ela escreveu essa história. Mas a gente já percebe toda uma preocupação com essa condição feminina e com uma tentativa de romper com isso. Os romances seguintes também você vai encontrando personagens femininas que tentam romper de alguma forma com essa tradição. O segundo romance dela é João Miguel, que era a história de um operário. Raquel de Queiroz foi do Partido Comunista, mas rompeu com o Partido Comunista, porque quando ela escreve João Miguel, o partido, as pessoas do partido pedem para ler o romance. E eles leem o romance e começam a fazer interferências, querendo mudar um pouco a história que Raquel tinha criado. E ela não aceita, ela rompe com o partido por causa disso e publica o livro da maneira dela mesma. E depois ela publica
Três Marias, que é um romance sobre três Marias que viviam no internato, e Guta, que era a personagem, digamos, protagonista, ela sai do internato para ser datilógrafa. Então também é muito interessante uma frase que ela diz aqui sobre a Guta, que a gente também vai percebendo sobre tanto a forma de escrever de Raquel como a construção dessas personagens que buscam uma certa independência. Então imagina, no terceiro romance, ela fala, fala de Guta, né, da protagonista. Comecei a trabalhar e parecia-me que a felicidade começava. Viver sozinha, viver de mim, viver por mim, livrar-me da família, livrar-me das raízes, ser só, ser livre. Enfim, é uma grande personagem também, né? E Raquel, aconteceu na vida dela o seguinte, ela foi casada por uma primeira vez, ela foi casada com uma pessoa, teve uma relação com essa pessoa, chegou a engravidar, chegou a ter uma filha que morreu aos 2 anos acho que não foi de meningite, agora eu estou esquecida. Mas, enfim, perde essa criança. Depois ela vem para o Rio, acaba se separando desse marido, encontra um médico, o Oyama, que foi uma figura muito importante na vida dela, não tem mais filho. Mas, enfim, durante a época que ela ficou separada, ela teve que se sustentar e fez alguns trabalhos como tradutora e começou a escrever crônicas. Ela foi uma grande cronista brasileira e escrevia na revista O Cruzeiro, que foi uma revista muito significativa também do Brasil. Ela escrevia na última página, onde ela escreveu, imagina, mais de 2.000 crônicas, tá? Crônicas a respeito de política, a respeito de várias coisas, enfim, de comportamento pessoal, enfim. É uma beleza. E imagina só, isso é uma grande declaração a ser feita para os escritores, ela ficou 36 anos sem publicar um romance, chegando a publicar só depois de 36 anos o Doralina. Não se atribui até essa questão se os críticos literários, digamos assim, não deram tanto valor a ela, porque ela ficou ausente, de certa maneira, um bom tempo da literatura nesse sentido. Doralina é um outro romance muito bom, que é a história de uma moça que morava com a mãe, sozinha com a mãe, numa fazenda, e a mãe a obriga a casar com o filho de um vizinho. E ela casa com esse cara, e uma bela noite ela descobre que a mãe tinha relações com esse marido dela. E conta para um jagunço, desesperada, e esse marido dela é morto. E então é bonita a cena que tem dela lá no enterro, olhando para a cara da mãe. E ela rompe com a mãe e vai viajar, vai se aventurar pela vida, pega um barco no Rio São Francisco, se une a uma companhia de teatro e se apaixona pelo comandante. Se apaixona por esse comandante, que não era uma figura muito, assim, apreciável. Ele era bonito, como ela descreve, mas era um alcoólatra. Agora, o que ela entende, né? É interessante quando ela fala desse personagem, que ela fala o seguinte, ela gostava dele, ela não interessava, ela não estava gostando desse comandante. Então ela descreve o seguinte: aí eu fazia um deus daquele homem. Podia estar muito errada, mas eu não sei. Afinal, o amor é isso mesmo. A gente pegar um homem ou uma mulher igual aos outros e botar naquela criatura tudo que o nosso coração queria. Eu acho uma beleza isso, sobre o amor. Quer dizer, a gente lendo os romances de Raquel, a gente vai percorrendo muito essa visão dela sobre a condição humana. Depois de Doralina, a gente tem que falar do Memorial de Maria Moura, que é este romance, que Raquel escreveu aos 82 anos, numa narrativa muito ousada, que era uma narrativa polifônica, ou seja, cada capítulo é um personagem narrando, que é muito difícil, os escritores sabem disso, de você conseguir fazer uma narrativa, uma escrita que diferencie, né, um personagem do outro ao ponto do leitor conseguir identificar isso, né? E Maria Moura é uma outra personagem feminina de uma força impressionante. É a história de Maria Moura, que morava numa fazenda com a mãe e o padrasto, e esse padrasto tenta convencer a mãe de assinar um documento que passasse para ele todas as terras que ela tinha, e a mãe então resiste a isso, e esse padrasto enforca a mãe dela. E ela encontra esse corpo, né? Então a maneira, quando ela encontra esse corpo, é muito bonito. A maneira, vou voltar aqui,
a gente falar um pouco do texto dela. Bom, Maria Moura tinha 17 anos quando encontra a mãe enforcada. Quantos anos eu tinha naquele tempo? 17. Era. Minha mãe amanheceu morta, enforcada, perto da cama que ela repartia com ele, o Liberato. Eu que descobri. Minha mãe morta, enforcada no armador da parede, em redor do pescoço um cordão de punho de rede, os pés a um palmo do chão, o rosto contra a parede, tombado no tijolo, o tamborete em que ela subiu para acabar com a vida. Vendo aquilo, eu soltei um grito que me rasgou a garganta e o peito, e me agarrei com mãe. Ela já estava fria, o corpo duro. E aí, essa personagem, a Maria Moura, tem 1000 problemas aí familiares, e acaba saindo, né? Ela acaba saindo, rompendo com tudo também, e sai pelo sertão. E se concretiza uma personagem cangaceira feminina, né? Que é um personagem muito típico, né? Da nossa literatura. Muitos romances que são os personagens... um jagunço, que é um personagem típico do sertão, vide Guimarães Rosa com o nosso Riobaldo em Grande Sertão Veredas. E essa Maria Moura, então, diz assim no livro, né? Eu queria ter força, eu queria ter fama, eu queria me vingar. Eu queria que muita gente soubesse quem era Maria Moura. Sentia que dentro da mulher que eu era hoje não havia mais lugar para menina sem maldade, que só fazia o que mamãe mandasse, o que o pai permitisse. Então, essas personagens a gente, né, tem que considerar. São personagens com muita força, personagens muito diretas, né, e que buscam sempre romper, como eu estava falando, com esses padrões. Então, a literatura de Raquel, na época, foi uma surpresa porque ela fugia um pouco daquela questão da literatura feminina, de uma literatura mais romântica, de uma literatura que buscava mais a questão existencial. E a gente não encontra isso na literatura de Raquel, na escrita de Raquel. Os romances dela são personagens femininas que têm histórias, aventuras e têm essa condição feminina muito forte. E Maria Moura, né? Você vê isso no romance de Maria Moura, quando ela descreve, por exemplo, a personagem que tem esse lado muito feminino, mas também tem esse lado muito masculino, mas também esse lado muito feminino. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui mais na frente. O 15, Raquel. Ai, meu Deus, cadê? Essa cena aqui, que tem uma cena muito bacana nessa história aqui, que é de Maria Moura, que é uma relação que Maria Moura tem com um personagem, que é um jagunço, e nessa relação sexual ela diz o seguinte: e de repente Cirino se sentou na cama, nu, da cintura para cima. Segurou o braço estendido, me puxou com força, me derrubou no colchão. E num pulo, como se fosse um gato, saltou por cima de mim, prendeu minhas pernas entre os joelhos, com o peso do corpo, me esmagava o peito, os seios, e apertando a boca na minha, me mordia. Afinal, com um gesto rápido da mão, me levantou a camisola e me forçou, como se me desse uma facada. Eu poderia ter gritado, ou pelo menos gemido alto, entre os dentes dele. Mas a verdade é que eu não lutei. Amoleci o corpo, parei de resistir, deixei que ele fizesse comigo o que queria. Não sabia que o homem fosse capaz daquela violência. E logo depois senti que eu estava gemendo, baixinho, no compasso dele. E não era gemido de dor, muito menos de raiva. Nem sei dizer o que era. Bom, eu não preciso dizer mais nada, depois dessa descrição dessa cena, né? E também, por exemplo, então, como eu estava falando, essa personagem tem várias passagens que coloca a nós essa questão do feminino. Por exemplo, nessa aqui. No escuro na cama, quando me vi, estava chorando. Enxuguei os olhos no lençol, danada da vida. Te aquieta, Maria Moura, você não é mulher de chorar, nem mesmo escondido. Cadê a dona da casa forte, a cabecel desses homens todos, que comanda de garrucha na mão e punhal no cinto, com 20 bacamartes carregando, garantindo a retaguarda para o que der e vier. Mas ali na cama vazia, vestida na camisola cheirosa e manjericão, eu não tinha vontade nenhuma de ser durona. Tinha vontade de abrir a boca e cair no berreiro. Então é interessante, né, que nas personagens femininas, a Raquel vai falando muito desse conflito, né, da questão do feminino. E Raquel, então, ela morreu com 92 anos, imagina uma morte muito boa, que foi numa rede,
foi encontrada morta às 6 da manhã no seu apartamento, na sua rede, com o livro na mão. Então eu trago a vocês essa escritora brasileira, espero que vocês busquem ler a Raquel de Queiroz, porque nesse momento que a gente está vivendo com tantas questões relacionadas ao feminino, né? A questão das diferenças masculinas e femininas, vocês vão encontrar um material riquíssimo nesse livro e leiam em tudo. Heloísa Buarque de Holanda é uma grande estudiosa, escreveu um livro fabuloso também sobre Raquel e outras coisas já a respeito de Raquel. Não percam esta escritora brasileira, vão atrás de conhecer seus livros, que a escrita dela é fabulosa. Tá bom? Obrigada a vocês e até a próxima.